Meus amigos, no programa anterior, eu pedi para vocês entrarem em contato comigo para nos conhecermos, para trocarmos informações, e não para me pedirem, em troca do seu voto, camiseta, chuteira, até mesmo cesta básica, que além de durar uma semana, não resolve o seu problema. Eu quero ser o seu senador, eu quero ter a sua confiança e quero ter o seu voto para resolver exatamente este seu problema. Eu quero pedir que você confie em mim, dando-me o seu voto, porque você acredita no meu partido e acredita no governador do nosso partido, Aldemar Furtado, seu senador número 1. A insistência na demonstração do apoio que me honram às lideranças principais do mundo evangélico é uma homenagem à honra que isso representa e ao respeito que merecem os eleitores. Respeito que não lhes está sendo concedido pelos que tentam ocultar a evidência do apoio, não apenas do prestígio dessas figuras, como das multidões que elas são capazes de polarizar. Porque o povo merece respeito, o que lhe tem sido negado até agora. No dia 3 de outubro, vote na legenda do PRN. Castelo Branco, carioca economista. O futuro está no Rio. Com violência não vamos ter turismo e sem emprego não vamos terminar com a violência. A vocação natural do Rio de Janeiro é o turismo. Vamos reabrir os cassinos para as zonas litorâneas e serranas para estrangeiros, a exemplo do que acontece na Itália. Vamos propor a implantação de um grande centro financeiro, tipo Rio Dólar, paraíso fiscal, a exemplo do que acontece com Montevidéu e Singapura. Vamos implantar um regime de incentivos fiscais para a região norte e noroeste do Rio de Janeiro, a exemplo do que foi concedido para o Espírito Santo. Vamos ocupar o retroporto de Sepetiba com a implantação de zona de processamento das exportações, beneficiando a região oeste e Baixada Fluminense. Pelo voto forte, pelo Rio e pela moeda forte. Pela reconstrução e modernização do Rio, pense bem antes de votar. Pense no Rio. No dia 3 de outubro, vote na legenda do PRN. Meu nome é Vanderlei Assis, candidato ao Senado Federal pelo Rio de Janeiro. Falaremos hoje um pouco da nossa cidade e seu patrimônio. Qualquer viajante que há vários anos tenha estado no Rio de Janeiro e agora retorne, não mais o reconheceria senão pelos seus poucos símbolos característicos. Como ocorreu essa destruição do nosso patrimônio cultural? Isso se deve a uma famigerada classe de homens públicos sem talento, que com seu descaso peculiar não dão importância às artes, aos artistas e à preservação dos mesmos, através dos símbolos materiais do urbanismo e da arquitetura da nossa cidade. É inquietante, a nosso ver, o aparecimento de propostas para a revisão constitucional, visando restringir o universo de objetos culturais compatíveis de serem protegidos pelo Estado. Capacitaremos os Estados para intervir em nossos próprios acervos e nas ações culturais de interesse coletivo. O texto constitucional que estabelece esses incentivos deve ser mantido. O espaço das cidades é o espaço da história e da cultura, e as artes em todas as suas formas e os artistas devem ser incentivados. As escolas de arte têm que ser valorizadas, e isso nós faremos. Meus amigos, prosseguindo com o meu recado do programa anterior, conclamo a todos os eleitores deste Estado a não se omitirem ou anularem o seu voto. Procurem verificar a conduta e a vida de cada candidato. Escolha o melhor. Não se iludam com as conotações que dizem por aí. O partido de fulano é de direita ou o partido de ciclano é de esquerda. O que existe são pessoas com caráter e princípios éticos e ideias progressistas, e outras com deformação de caráter e ideias arcaicas e fisiológicas. Se um candidato a deputado federal ou estadual lhe prometer construir estradas, hospitais ou escolas, não lhe confie o seu voto, ele está lhe ludibriando, é um farsante. A função do deputado é criar leis e fiscalizar o poder executivo. É necessário que o político aprenda a falar a verdade. Ele não pode falar aquilo que alguns eleitores desavisados e inocentes querem ouvir. E sim, o que representa a realidade dos fatos. É mais aconselhável o político perder o voto de um eleitor por não querer lhe mentir do que lhe afirmar falsas verdades e enganá-lo. Esta deve ser a estatura ética e moral do político sério. Venha fazer parte de uma nova geração de políticos. Ligue para nós,
Dê um voto de confiança para o Senado Federal, Eliane Cunha, 442. PRP, uma nova geração... Quando a gente vota, tem que ser de coração, mas também tem que usar a cabeça. E é por isso que eu vou votar no Bittar para governador do nosso estado. O Bittar é daquelas pessoas honestas, amigo de verdade, companheiro de todas as horas, dedicado mesmo. Mas o Bittar tem mais. Ele sabe, conhece o nosso estado, os problemas do nosso povo. Ele sempre me diz com muito entusiasmo: Benedita, nós vamos ganhar as eleições, nós vamos mudar o nosso estado, nós vamos fazer o nosso povo feliz. E é por isso que eu vou votar no Bittar. E conto com o seu voto. Com Bittar governador, Lula presidente, eu no Senado, o nosso estado tem muito a ganhar. Bota fé. Nessas eleições você vai votar em 2 senadores. É por isso que eu vou votar em mim e em você, Benedito. Eu vou votar em você e em mim, Saturnino. Bota fé. As elites estão tentando transformar o exército em capitão do mato. Cuidado! No passado, reclamavam a participação do exército na caça e perseguição aos negros fugitivos das senzalas. Fracassaram. Agora querem o exército invadindo favelas e áreas pobres do Grande Rio. Respeitem o exército. Respeitem os favelados. Eles são gente e trabalhadores. Como senador, vou lutar pelas crianças do nosso estado. Isso não é só promessa. Sempre que fui eleito para fazer, eu fiz. Jorge Roberto Silveira foi o prefeito que mais construiu escolas e creches em toda a história de Niterói. Mas o trabalho pelas crianças não ficou nisso. Com saneamento básico e medicina preventiva, o índice de mortalidade infantil na cidade caiu para menos da metade. E hoje é um dos índices mais baixos da América Latina. Isto não é só promessa, é uma realização concreta em benefício da população. Sou Jorge Roberto Silveira, candidato a senador pela Força do Povo. Garotinho! Arthur da Távola, o senador. O que o povo espera de um senador? Que seja sério e respeitado, que tenha preparo para fazer as leis a favor do povo e que faça ligação entre o Estado do Rio, o presidente da República, conseguindo verbas. Para isso, ele tem que ser respeitado em Brasília, precisa ter garra e ser trabalhador. Só assim o Rio sairá da decadência e voltará a ter prestígio nacional. É por isso que você deve votar assim. Arthur da Távola, o senador. Arthur da Távola, o senador. Nelson Carneiro, senador. A atuação de Nelson Carneiro no Senado vai muito além da preocupação com a família. Em 89, ele criou a Lei Agrícola, com o objetivo de desenvolver e regularizar o abastecimento alimentar e proporcionar ao homem do campo saúde, saneamento, educação, assistência técnica, transporte, estabilidade de preços e mercado. Vamos partilhar com o homem do campo os seus problemas e suas esperanças. Somente assim estaremos construindo um novo futuro. Você vai votar em 2 senadores. Dê um dos seus votos a Nelson Carneiro. Eu fui surpreendido semana passada com uma representação de um delegado federal de polícia, o doutor Ventura da Silva, que aliás eu não conheço, com uma representação contra mim por eu estar defendendo a descriminalização da maconha. Eu fico pasmo. Eu me pergunto e pergunto a vocês, não é mais importante a esse delegado estar prendendo os grandes traficantes de droga, que é sua obrigação, os grandes contrabandistas de armas, que também é a sua obrigação, ao invés de investir contra quem quer defender o usuário da droga, não quer que ele seja tratado como um criminoso comum? Meu caro eleitor, eu hoje vou explicar como é a votação do orçamento no Congresso. O Congresso é composto de Senado e Câmara de Deputados. A votação no Senado e a votação na Comissão de Orçamento e na Câmara de Deputados. E aí tem, na votação, a emenda de plenário. É aqui que eu quero me deter, para mostrar a você que aqui os desonestos
entram e roubam dinheiro do povo. Mundial de... 172 anos atrás, o Brasil conquistava a sua independência política. Nascia, naquele instante, a nação abençoada pelo Criador, que tinha tudo para se tornar a maior de todas as nações do mundo. É a região do planeta mais bem dotada de recursos naturais, da qual nenhuma outra sequer chega perto. Além disto, tem um povo generoso que repudia a odiosa discriminação racial ou religiosa e que fala de norte a sul a mesma língua. No entanto, desde aquela época, maus brasileiros, verdadeiros traidores da pátria, vêm permitindo, facilitando e até estimulando o saque das nossas riquezas pelas grandes potências estrangeiras em detrimento do bem-estar do nosso povo, que levaram e querem continuar levando a mais profunda desgraça social. O nosso propósito foi muito bem sintetizado na frase do almirante Gama e Silva: nós vamos proclamar a independência econômica do Brasil. Meu nome é Enéas. A pátria que lutou por independência hoje exige comando, desenvolvimento e justiça social. Orestes Quércia, 7 de setembro de 1994. Meus amigos, o regime militar que dominou com extrema violência o Brasil até há 10 anos atrás se gabava de ter modernizado o país. Mas essa modernização veio em favor dos ricos. Os pobres, nós todos lembramos, foram esquecidos. Não podemos hoje permitir que as conquistas do real venham novamente só em benefício dos ricos. O meu compromisso com vocês é o progresso, com uma moeda forte, isto é, quero o real em benefício dos trabalhadores. A fraqueza do atual governo e do seu candidato diante dos poderosos, dos especuladores e principalmente diante dos banqueiros, mostra que eles estão querendo usar o real para favorecer os ricos. Afinal, esconder a inflação de 12%, medida pelo próprio governo, foi uma atitude desleal e vergonhosa. Por isso estamos exigindo os 12% já. 12% já. Para manter o real no benefício da maioria, são necessárias medidas urgentes. Mas eu duvido que o atual governo e seu candidato tomem essas medidas por causa do seu comprometimento com os poderosos. Eu farei isso a partir do mês de janeiro, com a mesma firmeza que usei quando governei São Paulo. Para ir para frente, o Plano Real precisa agora de um bom plano de governo. Plano Quércia já vem com firmeza, experiência e competência. Vou começar o meu governo com a implantação de uma política agrícola justa, que aumente a produção de alimentos e barateie o preço da comida na mesa do trabalhador. Agora vejam o que fiz na área de agricultura quando governei São Paulo. No governo do estado de São Paulo, Quércia realizou um grande programa para a agricultura, investindo na irrigação do solo, na pesquisa agrícola e no atendimento ao pequeno e médio agricultor. Construiu 3 armazéns graneleiros e 91 armazéns comunitários. Quércia ampliou o número de casas da agricultura, que oferecem ao produtor sementes mais baratas e orientação técnica. Com o programa de irrigação do solo, Quércia tornou possível o aproveitamento de 348 microbacias em todo o estado. Quércia promoveu cursos gratuitos de novas tecnologias para o pequeno e médio agricultor. No programa de regionalização da produção, os municípios receberam equipamento agrícola e puderam planejar a distribuição dos alimentos na própria região. Quércia garantiu o abastecimento dos municípios do estado, construindo 8.000 quilômetros de estradas vicinais. Duplicou 1.200 quilômetros nas grandes rodovias e fez a hidrovia Tietê-Paraná, o meio de transporte mais barato ligando o interior de São Paulo a Goiás. A experiência de Quércia em São Paulo prova que é possível encurtar distâncias e levar o crescimento para todo o país. Diziam antigamente, ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. Hoje temos uma nova saúva na agricultura criada pelo governo. É a TR,
a correção monetária dos empréstimos agrícolas. Ora, se não existe mais correção monetária, por que a TR na agricultura? Porque os banqueiros, que sempre exploraram os agricultores, exigiram. Vejam vocês, mais uma vez é o governo conduzindo o real para os ricos. A política agrícola do meu governo começa por acabar de uma vez por todas com a saúva da agricultura, que é a TR. Os empréstimos serão pagos pela equivalência produto, ou seja, os produtores pagarão com aquilo que produzem. E isso vai segurar a inflação e preservar o real no benefício dos agricultores e dos consumidores. Hoje, o governo dispensa 6 bilhões de reais para o crédito agrícola. Vou aumentar para 20 bilhões de reais. Vamos financiar o custeio, novos investimentos, fazer uma política efetiva de preços mínimos. Vamos moralizar e privatizar o armazenamento em todo o país. No meu governo, não vou permitir que capitalistas inescrupulosos, acobertados pelos banqueiros, usem financiamentos rurais para outros negócios. Nossa fronteira agrícola é extraordinária. Temos terra boa em todo o Brasil. Só aqui, na região do Cerrado, nós podemos multiplicar por 3 a área plantada do país. E com o nosso programa de transportes, integrando rodovias, ferrovias e hidrovias, exatamente como fiz quando governei São Paulo, vamos dar um grande impulso à agricultura nacional. Em áreas tradicionais de agricultura, como é o caso do Rio Grande do Sul e do Paraná, vamos recuperar o solo e melhorar a produtividade. Vamos ampliar as áreas irrigadas do Nordeste, Tocantins e Minas Gerais. Em pouco tempo, vamos dobrar a nossa produção agrícola. Num curto período, podemos atingir a produção de 100 milhões de toneladas de grãos e abrir perspectiva para atingir 150. Com uma agricultura forte, vamos segurar a inflação e conduzir o real no benefício da maioria dos brasileiros. É hora de Quércia do PMTV. É hora de Quércia, ele conta com você. É hora de Quércia, decidido, competente. É hora de Quércia, pra ser nosso presidente. E atenção, nesta sexta-feira, Quércia vai estar no Paraná. Às 7 da noite, comício em Cascavel. Às 9 da noite, Foz do Iguaçu. Jovem governador do Rio Grande do Sul, a justa distribuição da propriedade para a população brasileira prosperar, trabalhar e produzir. Alimentar as nossas crianças e dar um acompanhamento médico, assistência médica. No ar, a força do povo. O programa de Brizola Presidente. Estamos aliados em Minas. Brizola Presidente, Hélio Costa, governador. Sempre que passamos por um 7 de setembro, nós voltamos o nosso pensamento, as nossas reflexões para os nossos destinos. Quanta preocupação, quantas dificuldades, quantos problemas estamos atravessando. Mas ali adiante teremos uma oportunidade de dizer um não a tudo isto, que é o nosso voto. Nosso voto livre, independente, um voto bem preparado, que diga um não a todas estas imposturas, a todos estes farsantes que aí se apresentam para envolver e iludir a boa-fé do nosso povo. Não somos nós, povo brasileiro. São grandes órgãos da imprensa brasileira, ontem e hoje, denunciando com toda a veemência o apoio da máquina oficial e, quem sabe lá, de recursos públicos à candidatura Fernando Henrique. Os grandes jornais estampam documentação irrefutável a esse respeito. A continuidade, a presença
da candidatura Fernando Henrique depois do escândalo Recupero, na sucessão, contamina a pureza, a lisura das eleições. Atenção, povo do Paraná. Quem vota em Jaime Lerner para governador, vota em Brizola para presidente. Você está vendo, povo brasileiro, este envolvimento indecoroso que a candidatura oficial procura fazer do nosso Jaime Lerner, candidato vitorioso do PDT ao governo do Paraná. Essa candidatura, Fernando Henrique, é isso mesmo, é a própria corrupção política. Que vergonha. Atenção, Mato Grosso. Quem vota em Dante de Oliveira para governador, vota em Brizola presidente. Participe da nossa caminhada para a vitória. Terra molhada, semente na mão, fartura na mesa e o direito de ser cidadão. Amigo, um presidente americano certa vez disse que se queimarem os campos e preservarem as cidades, elas perecerão. Se destruírem as cidades e preservarem os campos, as cidades renascerão. Ele falava da importância da agricultura. A agricultura que está sendo massacrada por este governo. A agricultura que paga para plantar e, no entanto, o governo tira as máquinas, executa e faz com que você sofra o que você está sofrendo. A solução para a lavoura, a solução para a agricultura está com o PRN. O senador Ney Maranhão do Pernambuco já havia feito em novembro de 1993 o projeto de lei para criar aqui no Brasil a equivalência produto e eliminando a TR. O projeto foi engavetado e até hoje não há quem desengavete. Você vai sofrer, você vai pagar a TR se continuar com eles. Agora, votando em mim, no primeiro dia do governo, no primeiro ato, eu vou impor uma moratória, tirar a TR e dar 10 anos para pagar com o produto. É fácil. Você tem o poder, você tem o voto. E eu terei a caneta de presidente para assinar a moratória. E já está lá, a autoria do Ney Maranhão, o decreto, a lei para eliminar para sempre a TR, que é lucro exclusivo dos bancos. Vote em Carlos Gomes. Fartura na mesa e o direito de ser cidadão. Meus amigos, muito se fala na tragédia da criança abandonada, mas poucos acentuam ser esse problema insolúvel sem uma política de planejamento familiar. Não há compaixão humana nem recursos do governo capazes de dar habitação, afeto e educação adequada num país como o nosso, onde nasce anualmente 3 milhões de crianças, ou seja, um Uruguai inteiro. O agravante é que são precisamente as regiões e as classes mais pobres que não têm acesso aos meios que lhes permitam planejar o número de filhos que desejariam ter. Podemos mudar isso? No meu governo asseguro que sim. O que está em jogo é a qualificação e o preparo do cidadão para a vida, onde tem que ser alimentado, vestido, morando decentemente e com condições de acesso à água tratada, saneamento, energia, transporte, saúde e educação. Seria irresponsabilidade ou omissão se não enfrentarmos o problema com coragem, prestando todo o esclarecimento e assistência através de um sistema de saúde onde o meu governo dará ao cidadão a oportunidade de uma decisão justa e responsável sobre a família que deseja construir. A família é a base da sociedade e a força da cidadania. Exatamente 2 anos atrás, num 7 de setembro exatamente como esse, o povo brasileiro foi às ruas de luto, forçado a vestir o negro para recuperar o verde e amarelo, para derrubar a farsa e a corrupção de Collor. Neste 7 de setembro, dia da pátria e da dignidade, o povo protesta de novo contra a farsa, porque de novo estão usando a corrupção e o engano para tentar eleger o candidato Fernando Henrique. Quinta-feira passada, o ministro da Fazenda, Rubens Recupero, apareceu na Rede Globo prometendo que ia baixar o preço da gasolina. Minutos depois, sem saber que estava sendo gravado, dizia a verdade ao jornalista Carlos Monforte. Não ia baixar o preço da gasolina. Estava mentindo para ajudar Fernando Henrique. Para eles, o povo é irracional. Neste 7 de setembro,
Você que foi às ruas para tirar Collor, não pode aceitar que o Brasil dê um passo atrás. Está na hora de pintar a cara de novo, de voltar às ruas com alegria. Está na hora de retomar a luta contra a corrupção e pela ética na política. Todas as vezes que uma nação deseja melhorar o seu destino, precisa encontrar o líder que espanta o medo, rompe com o passado e caminha junto com o povo, lutando e construindo. Luiz Inácio Lula da Silva mudou a política no Brasil. Tem lugar na história. Lula, um torneiro mecânico, comandou nos anos 70 a reorganização do movimento sindical brasileiro. Quando o povo não tinha nem voz, nem voto, Lula parou as máquinas contra o arroxo. E o Brasil começou a mudar. O povo brasileiro queria mais. Queria anistia, o fim das prisões políticas, liberdade e democracia. Lula encarou a ditadura, a cadeia e o preconceito. Para defender o direito dos trabalhadores, criou o PT com gente de todas as classes sociais. Faltava votar para presidente. Diretas já. Lula fez de São Paulo palco e cenário do primeiro comício do movimento que mudou o Brasil. 650 mil votos fizeram de Lula deputado constituinte, o mais votado do Brasil. Lula foi deputado nota 10. Defendeu a integridade da nação, a liberdade religiosa, a proteção aos mais fracos. Lula percorreu todo o Brasil, olhando nos olhos de cada um, aprendendo lições de vida e solidariedade. Sua luta já é reconhecida no exterior. Foi recebido pelos estadistas mais importantes do mundo. O Papa João Paulo II, Nelson Mandela, Mário Soares, Willy Brandt. Esta é a história de Lula. Um brasileiro que venceu a batalha da vida. Luiz Inácio Lula da Silva. 49 anos, casado, pai de 5 filhos. 22 anos de lutas políticas. Lula não mudou de lado. Não desiste do sonho de um país mais justo, onde todos sejam cidadãos de verdade. Lula presidente, sem mentira, sem medo de ser feliz. O Brasil tem escrúpulos. O Brasil vota Lula. Hoje, dia da independência, 2 exemplos de grandeza. Um vindo de um adversário que não torce pela inflação, nem perde o equilíbrio no calor da luta. Em reportagem publicada no jornal O Globo, o deputado Roberto Freire, presidente nacional do PPS, um dos partidos que sustentam Lula, isentou o governo da acusação de usar a máquina em favor de Fernando Henrique. Freire não acredita, como diz no Globo, que as inconfidências do ex-ministro Recupero bastem para provar que o governo está envolvido na campanha. Segundo Freire, é imprudente generalizar as denúncias contra o governo, tomando por base fatos isolados. O outro exemplo vem de Dom Luciano Mendes de Almeida, um homem apartidário e conhecido por sua justiça e isenção. Na mesma edição de O Globo, Dom Luciano diz que mais importante do que as declarações do ex-ministro é o próprio Plano Real. Segundo Dom Luciano, o plano é nacional e ninguém pode deixar de cooperar para que a inflação seja vencida. Começa agora o programa de quem tem metas para melhorar o Brasil. Fernando Henrique, presidente. No primeiro mês do real, a inflação medida pela FIPE, que em junho era de 50,75%, caiu para 6,95%. Em 20 de agosto, ainda contaminada pelos reajustes de aluguel e alta dos preços do início da implantação do real, a inflação caiu para 5,46%. Agora é a vez da prova definitiva. O índice da FIPE, medido pela Universidade de São Paulo, mostra que a inflação caiu para 1,95%. 1,95%. Os políticos já sabiam que a inflação de agosto daria um número perto disso, mas fizeram muito barulho em torno dos 5,46% do IPCR, simplesmente por causa das eleições. A FIPE não deixa dúvidas. É por isso que agora o real tem tantos amigos e tanta gente que o apoia. Hoje, no dia da independência, é preciso prestar uma homenagem ao grande pai do real, ao grande responsável pelo seu sucesso, aquele que carrega o real no coração e no bolso.
povo brasileiro. Inflação, independência ou morte. No Brasil, além do governo, alguns institutos independentes calculam a inflação. O principal deles é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE, da Universidade de São Paulo. A FIPE acaba de divulgar o índice cheio da inflação de agosto. Quer dizer, a inflação medida entre o dia 1º e 31 de agosto. E a inflação foi de 1,95%. Eu disse 1,95%, menos do que 2%. Embora o índice tenha sido divulgado na última segunda-feira, todas as projeções indicavam que a inflação seria em torno de 2% no máximo. A imprensa e os economistas já estavam prevendo isso, o que se confirmou. No entanto, ao invés de aplaudir a queda da inflação, solidarizar-se com essa luta fundamental do povo, alguns políticos fizeram tudo para desestabilizar o Plano Real. Fingem que são a favor do real, mas qualquer pessoa nota que eles estão torcendo para que o plano dê errado. Agora, com esse índice de 1,95% divulgado pela Universidade de São Paulo, cuja credibilidade não pode ser contestada, você vê que ninguém estava escondendo a inflação. Eles é que passaram uma semana tentando esconder aquilo que o povo sente no bolso, a queda da inflação, agindo como verdadeiros amigos da caristia. Pelo futuro do Plano Real, pela melhoria do seu salário, eu peço que ao votar também para deputado, senador ou governador, você veja quem é realmente amigo do plano ou quem o apoia apenas da boca para fora. Os amigos são aqueles que hoje estão vibrando com as notícias sobre a queda da inflação. E os inimigos, aqueles que não conseguem disfarçar sua tristeza toda vez que a inflação cai e o Brasil melhora. Nesta quarta-feira, em Brasília, Fernando Henrique lançou o seu programa de governo Mãos à Obra Brasil. Em 300 páginas, Fernando Henrique mostra o que pretende fazer no governo. Mãos à Obra Brasil já está sendo distribuído gratuitamente para a imprensa, universidades, embaixadas e comitês de campanha. Tá na hora, Brasil! Fernando Henrique está mobilizando o país com grandes comícios de norte a sul. O aperto de mão do Brasil começou nesta terça-feira em Curitiba, com grande comício onde estiveram mais de 40 mil pessoas. No Paraná, o governador Mário Pereira, do PMDB, declarou seu apoio a Fernando Henrique, o candidato que está unindo o Brasil. Sexta-feira, dia 9, o aperto de mão vai ser em Ribeirão Preto e Campinas. E à noite, tem grande comício em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Sábado é a vez de Belém do Pará. Tá na hora, Brasil. Tá na hora de apoiar Fernando Henrique. Uma das coisas que mais me deixa indignado é a forma pela qual os brasileiros mais pobres são tratados nas filas dos serviços públicos. São atendidos como se fosse um favor. O sujeito que está no guichê se comporta como se fosse mais importante do que aquele que está esperando na fila, quando o povo é o dono desse país. E todo funcionário público, como diz o próprio nome, é funcionário deste povo. Esse absurdo acontece porque esse país, há muito tempo, não pertence a seu próprio povo. Grande parte dos brasileiros não tem identidade, não tem carteira assinada, não recolhe FGTS e Previdência. Milhões não têm título de eleitor, não são cidadãos e não são tratados como tal. Não ganham salários dignos, vivem excluídos da sociedade. Eu quero ser o presidente de todos os brasileiros e não apenas de 40 ou 50 milhões que vivem bem, enquanto os outros 100 milhões vivem mal. É preciso tornar esses excluídos cidadãos brasileiros de verdade. O Brasil não será um país melhor para ninguém enquanto isso acontecer. Eu tenho dito por todas as partes do Brasil que a melhor maneira de pensar em si é pensar em todo mundo. A vida de todo mundo piorou nos últimos anos. E que adianta o sujeito ser rico num país onde o quadro social e a falência do Estado não deixam que ele use um relógio, um tênis na rua, que o obriga a viver não em casas, mas em jaulas, todas cercadas de grades. Se o povo ganha mais, pode comprar mais. Comprando mais, ele gira o comércio movimenta a indústria, tudo melhora. Da mesma forma que tudo piora se a vida do povo vai mal. Olha quanta coisa boa está acontecendo só porque o povo está podendo consumir. E olha que são apenas 60 dias de melhora. Agora imagine o que pode ser esse país com
com uma economia estável, com um governo em ordem, usando o dinheiro dos impostos não para fazer obras superfaturadas, mas naquilo para a qual ele realmente deve ser usado, que é cuidar da população. Uma nação de 150 milhões de pessoas educadas, saudáveis, é imbatível. Um país como o nosso pode tudo se cuidar do seu povo. O povo é a grande saída. Por isso o Plano Real é tão importante. Porque colocando a economia em ordem, criando estabilidade com uma moeda forte, é possível dar os passos seguintes, que são a reforma tributária, a reforma da Constituição e as reformas sociais. Feito isso, ninguém detém o Brasil. O real é o primeiro passo para a nossa independência da miséria, da fome e da ignorância. Tá na mão, Brasil, pegue a mão, agite. Chegou a hora, vamos lá que eu quero ver. Tá na mão, Brasil, é Fernando Henrique. Eu quero F, eu quero H, eu quero C. Mais o governo e seu candidato tentam fazer jogo sujo, mais o povo encontra forças para fazer do Brasil um país limpo, decente e honesto. Era uma vez um Estado brasileiro que, como tantos outros, tinha muitas e muitas crianças precisando de quase tudo. Creche, médico, comida, lugar para brincar e, principalmente, escola. Quando eu assumi o governo de Santa Catarina, o quadro era o seguinte: de cada 10 crianças com menos de 6 anos, apenas uma recebia algum cuidado do Estado. E a ciência já provou que o desenvolvimento acontece nos primeiros anos de vida. O Pró-Criança partiu dessa realidade. Tudo se decide antes dos 6 anos. Se essa urna fosse minha, eu pedia pro papai ir lá votar. No AMIN pra presidente, pro Brasil a criança respeitar. O Pró-Criança foi criado para atender as crianças pobres do campo, das regiões pesqueiras e da periferia das grandes cidades. Todo o governo, junto com entidades e associações educacionais, era responsável pelo programa. O Pró-Criança foi tão importante para Santa Catarina que a minha esposa, Ângela Amin, é que tomou conta dele. Nós não criamos nenhuma despesa burocrática, nenhuma Secretaria de Estado. A única coisa nova foi o amor com que todos nos entregamos para que o Pró-Criança cumprisse a sua finalidade. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a grande volta com a AMIN pra melhorar. O UNICEF, entidade das Nações Unidas que cuida das crianças de todo o mundo, considerou o Pró-Criança um modelo a ser seguido por outros países. Eu tenho um grande orgulho do que nós fizemos. Põe aqui o seu votinho, põe aqui junto do meu, pra depois não me dizer que você se arrependeu. Outros pontos importantes do programa. Pró-Criança Rural. Ensina noções de saúde, educação e alimentação. Instalou 300 parques infantis e 350 bibliotecas. Educação pré-escolar. Em 4 anos, o governo AMIN dobrou o número de crianças matriculadas na pré-escola. Menor carente. O programa cuidou de 170 mil menores, orientou 60 mil famílias, instalou 49 centros de bem-estar e 2 unidades de recolhimento. 40 milhões de crianças. É mais do que a população de muitos países. Isto é bom ou é ruim? Depende de nós. É ruim se continuarmos a tratar as nossas crianças como estamos tratando, com indiferença e até com irresponsabilidade. Agora, vai ser muito bom se fizermos um Pró-Criança nacional, se garantirmos o direito à cidadania, dando escola, comida, saúde para essas crianças. Aí, então, teremos a maior riqueza que um país pode ter. E o Brasil será verdadeiramente um país independente. Um dia esse país vai dar certo, eu quero estar por perto, ninguém perde por esperar. Um dia esse país vai dar certo, eu quero estar por perto, ninguém perde por esperar.
você quer ajudar ou se você quer material da campanha de Amin, ligue para o Comitê Central 061-322-7090. Amin, presidente. Para esse país dar certo. No dia 3 de outubro, vote na legenda do PRN. Cidadão fluminense, o nosso governo, o governo do PRN, tem a educação como compromisso fundamental para com o povo do Rio de Janeiro. Quando pregamos que a educação é a prioridade número 1 do nosso futuro governo, é porque nós temos a consciência de que um povo sem educação é um povo condenado à ignorância e à pobreza. E isso, meus amigos, nós do PRN não queremos para o povo do Rio de Janeiro. Por isso que reafirmamos que no governo do PRN o professor será o governador. Nenhum estado no Brasil terá mais recursos para a educação do que o Rio de Janeiro. Aliás, nunca é demais repetir que a educação não é gasto, é investimento. Professor, professora, vamos reverter a situação da educação em nosso estado. Depende de nós. Mauro César, o governador. Mauro César, o governador do Rio. Mauro César, o seu governador, o governador da educação. Não se esqueça, Mauro César, o último nome da cédula. No dia 3 de outubro, vote na legenda do PRN. Caro eleitor, sou Paulo Santoro, candidato do PRONA ao governo do Estado. Hoje, dia 7 de setembro, comemora-se o Dia da Independência. Mas será que o Brasil é mesmo independente? Ou será que ainda continua colônia dos países de primeiro mundo? Compete a você, eleitor, realmente dar a independência que o Brasil merece. O Brasil é um país grande, um país rico e cheio de pessoas miseráveis. Você terá, em 3 de outubro, a oportunidade de libertar definitivamente o Brasil. Vote PRONA, Paulo Santoro, o primeiro da cédula. Hoje eu vou falar para você que está desempregado, sem ter como sustentar sua família, você que está na fila do seguro-desemprego ou vivendo de bico. Eu vou conseguir emprego para você. Meu projeto da Cidade Popular vai criar 50 mil empregos diretos em 14 regiões de nosso estado. Vamos trazer investimentos. Eu sei que ninguém está na rua porque quer. Na Cidade Popular não vai faltar emprego para o operário, para o professor e para o universitário. Serão criadas escolas profissionalizantes ligadas às empresas. Com a Cidade Popular vai nascer um novo tempo para o nosso estado. Um tempo em que o interior vai ser tão importante que vai reerguer a capital. O novo tempo começa com você, com o seu voto. Eu quero ser governador para realizar esse sonho. Não vote por votar, vote para mudar. Ronald Lázaro, governador, número 201. Independência é um país com liberdade, economia forte e cultura própria. Ninguém é independente ganhando R$70 de salário mínimo. A verdade é a condição básica para a gente ser independente.
Esse sentimento não é só de alguns. O mínimo que qualquer cidadão espera é que o governo diga a verdade. Cobra-se dos jovens do futuro. No entanto, não se permite que vivam o presente com dignidade. Por isso, diante de tantas mentiras, de tantos planos eleitoreiros, o orgulho de ser brasileiro anda meio escondido no fundo dos corações. Essa quase vergonha que toma conta de nosso país, no entanto, se modifica quando o povo veste o verde e amarelo, quando o povo cultiva o sentimento de pátria e vai às ruas lutar por ética na política, como fizemos quando exigimos a saída de Collor. Esse mesmo país que se orgulha de ser tetracampeão, que é constituído por verdadeiros heróis que lutam por um governo honesto e por uma nação feliz. Nos últimos dias, por um descuido do ministro, assistimos à vitória da verdade sobre a empulhação. Hoje, 7 de setembro, queremos comemorar essa vitória e afirmar um Brasil que tem orgulho de sua história, de suas cores e de seu povo. Venha conosco, vamos construir um estado do Rio de Janeiro com escrúpulos, com honestidade, com competência. As mulheres saem às ruas, firmes e corajosas. Trazem luz, garra e paz. À frente delas, Benedita e Marisa da Silva, em defesa da vida, com Lula e Bittar. Um desejo, uma vontade, uma paixão. Governo Bittar, é possível sonhar. Direito de resposta admitido pelo Tribunal Regional Eleitoral. Direito de resposta concedido a Marcelo Alencar. Mais uma vez, a Justiça do Estado do Rio pune o candidato Garotinho do PDT por ter ofendido a honra de Marcelo Alencar. O horário eleitoral gratuito é uma conquista da democracia brasileira. Serve para que cada partido e cada candidato mostrem as suas ideias, o seu caráter e as suas propostas para resolver os problemas do Estado do Rio. O eleitor merece respeito. E em nome do respeito ao eleitor, Marcelo Alencar vai continuar apresentando as suas propostas para tirar o Rio da falência, para recuperar o prestígio político de nosso Estado e para retomar o desenvolvimento. Assim, vamos criar as condições para enfrentar os graves problemas do Estado do Rio. Saúde, educação, segurança, transporte, emprego. Marcelo Alencar convoca todos os candidatos a governador, principalmente o candidato do PDT, para que apresentem as suas propostas para atacar os problemas do Estado. E apenas os problemas. Arrancada vitoriosa de Garotinho, segundo o Datafolha. Em menos de um mês, Garotinho disparou, subiu 10 pontos percentuais, enquanto Marcelo caiu 2. O povo já decidiu. Garotinho vai ser o melhor governador. Tá vendo só? Aquilo que parecia impossível está acontecendo. A nossa campanha simples, de poucos recursos, está vencendo a montanha de dinheiro do candidato riquinho. Sabe quem está por trás dele? Os grandes empresários, os banqueiros. E nós? Nós só temos você, a força do povo. Se você quer um candidato honesto, alguém que tenha coragem de fazer as mudanças que o Rio precisa, continue nos ajudando. A nossa vitória depende de você. A nossa campanha é a força da verdade contra a força do dinheiro. Para governador, marque o terceiro quadrinho e eleja o Garotinho, o Rio com garra e sangue novo. Garotinho, já raiou a liberdade no horizonte do país. De mãos dadas na igualdade, faz a gente mais feliz. Cresce, agora nossa esperança, nossa força vai vencer. Na alegria das crianças, o novo Rio vai nascer. Que beleza o Rio de Janeiro. Mas nos dias comuns, as ruas do Rio são bem diferentes. O sistema de transportes do Rio irrita a população, porque não funciona como deve. E não funciona porque o governo não investe e não tem autoridade. Eu vou fazer os investimentos necessários e sei onde fazer. Mas só isso não basta.
Vou fiscalizar com pulso firme para fazer o sistema de transportes funcionar. No meu governo, a população vai ser respeitada. O Estado vai ter um sistema integrado de transporte entre o ônibus e o metrô, a barca e o trem. Com a tarifa integrada, além da passagem ficar mais barata, você pagará uma vez só e poderá usar mais de um meio de transporte. Mais barato e mais rápido. Chega de perder horas com condução. Propostas de governo de Marcelo Alencar para os transportes no Rio de Janeiro. Marcelo vai implantar o Sistema Integrado de Transportes. Exemplo, um passageiro vai de ônibus de Saracuruna ao centro do Rio. Lá, com o mesmo bilhete, ele pode tomar o trem na direção de Santa Cruz, o metrô, que será ampliado até a Pavuna e Copacabana, ou a barca para São Gonçalo. Os transportes no Rio vão ficar mais baratos, mais rápidos e mais confortáveis. Marcelo vai pôr para funcionar os ônibus durante toda a noite. As empresas vão ter que cumprir o contrato com o Estado e circular a noite toda para atender a população. O atual governo do Estado gastou 45 milhões de dólares na compra de 188 ônibus novos. Metade desses ônibus estão parados, se estragando no pátio da CTC em Triagem. Um prejuízo de 375 mil dólares por mês que é pago pelo povo. No governo de Marcelo Alencar, esta frota nova que está sem uso entrará em circulação no Sistema Integrado de Transportes. São absurdos como este que mostram a verdadeira cara de um governo que não sabe e não quer governar. O Rio não pode continuar andando para trás. Eu vou fiscalizar o funcionamento dos transportes, garantir tarifas justas e o cumprimento dos horários. O Estado tem um contrato assinado com as empresas de ônibus em que elas são obrigadas a manter veículos circulando dia e noite. O contrato não é cumprido porque o governo é fraco, cala e consente. Ônibus noturnos já existem no Rio. Não precisa fazer demagogia com esse assunto. Proposta para metrô e trens. Marcelo vai levar o metrô até Pavuna e Copacabana com apoio do governo federal. E todo o metrô vai ser recuperado. No primeiro ano de governo, com um investimento de 30 milhões de dólares, o que é pouco para o Estado, Marcelo vai passar o número de passageiros de 250 mil para 450 mil por dia. Proposta para transporte por barcas. Marcelo vai dinamizar e ampliar o transporte por barcas, criando as linhas Praça 15, Ilha do Governador e Praça 15, São Gonçalo. E o serviço vai funcionar melhor em parceria com a iniciativa privada. O transporte no interior também precisa da atenção do governo estadual. As empresas de ônibus intermunicipais não cumprem horários, os ônibus são velhos e 70% das estradas estão intransitáveis. Um exemplo gritante disso é a Carmo Cantagalo, que serve ao polo cimenteiro da região. As estradas não podem continuar como estão, causando acidentes, prejudicando o escoamento da produção. É meta do meu governo recuperar todas as estradas do estado do Rio de Janeiro. Para resolver os problemas do Rio, Fernando Henrique, presidente, Marcelo Alencar, governador. Próxima sexta, dia 9 de setembro, a partir de 7 da noite, Fernando Henrique e Marcelo Alencar estarão apertando a mão do povo da Baixada Fluminense. Grande show comício na Praça do Pacificador, em Duque de Caxias, com o grupo Raça Negra e o Araqueto da Bahia. Nesta sexta, Fernando Henrique e Marcelo de mãos dadas com o povo do estado do Rio. Continuo a falar para os negros que não são só aqueles que têm a pele negra. São os ferrados gerais, os náufragos sociais que atormentam o conforto de qualquer um. E essa é a única oportunidade que temos de conversar, de apontar as mutretas de um certo candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro. E eu estou falando do senhor Antônio Garotinho, que é mestre em armações em benefício próprio. Vocês aí de Campos, eu estou falando principalmente para vocês aí de Campos, que são usados de forma deslavada pelo Garotinho. Em 30 de dezembro de 1992, o Garotinho assinou um decreto desapropriando um terreno ao lado aí do Hospital Ferreira Machado, em Campos. Você, Garotinho, dizia que precisava expandir o hospital.
Expandiu? Nunca. Era só uma jogada sua, garotinho. Para quê? Para pressionar a empresa OK Benfica Pneus e descolar um patrocínio para o seu programa. Tanto é assim que 6 meses depois, em junho de 1993, o novo prefeito de Campos, seu Cupincha, garotinho, seu sucessor, revogou o decreto afirmando que a expansão do hospital era inviável. O resultado? A OK Benfica Pneus recuperou o seu terreno e construiu sua nova loja. Agora, coincidência das coincidências. Na mesma época, a empresa OK Benfica Pneus passou a patrocinar o seu programa, Antony Garotinho, na Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Você aí, meu irmão negro e ferrado, que dançou nessa expansão hospitalar, que perdeu a chance de um melhor atendimento médico aí em Campos, ainda acredita em coincidências? O garotinho acha que você é um estepe eleitoral. Trágico é que as coincidências sempre favorecem os poderosos. É como se o pão do negro ferrado sempre caísse com a banda da manteiga virada para baixo. Eu falo para você, meu irmão aí de Campos, o garotinho enche a boca para falar de vocês. Você, garotinho, usa Campos. É como se a cidade fosse parte da sua senzala, garotinho. Você, garotinho, vive dizendo que foi um grande prefeito de Campos. Você, eleitor, acredita nisso? A gente está provando o contrário. Você, garotinho, usou Campos, usa e pretende continuar usando. Como eu posso falar dessa treta? Minha credencial, minha patente, minha cor, minha história. Eu tenho as mãos limpas. Eu vim das ruas. Nelas passei minha infância. Conheço bem os espertos, garotinho. E você é um deles. Talvez o pior, o esperto político. Depois desta mutreta com a Benfica Pneus, será que você, eleitor, vai dizer OK para o garotinho? Você, eleitor, é gente ou estepe eleitoral? Chama o general Milton Cruz. Hoje, 7 de setembro, Dia da Pátria, lembro que o povo brasileiro sempre soube agir com independência e nunca vacilou na hora das grandes decisões. Neste Dia da Pátria, convoco a população do meu estado do Rio de Janeiro para refletir e para decidir. Repito, para decidir. Enquanto você continua indeciso, outros tomam decisões que atingem a sua vida e da sua família. O ladrão estava decidido quando invadiu a sua casa. O assaltante também estava decidido quando disparou uma bala assassina. O estuprador estava decidido quando violentou a sua filha. E você vai continuar indeciso diante dessas tragédias que nos atingem todos os dias? Você sabe que o seu voto é a sua arma contra essa violência que nos levou a um estado de calamidade pública. Eleitor indeciso, você já sabe que entre todos os candidatos eu sou o único capaz de acabar com a violência, porque domino técnicas e procedimentos de que os outros nunca ouviram falar. Permanecer indeciso é compactuar com a falta de segurança. É permitir que o crime organizado continue vitimando as nossas famílias. Neste Dia da Pátria, tome a sua grande decisão. Defenda-se. Chame este seu amigo para governar o estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. O nosso estado vai marchar para o futuro, mais alegre, mais seguro, com o nosso ideal Milton Cruz. Chama a hora da mudança, chama o verde da esperança, chama o nosso general Milton Cruz.
chama a hora da mudança, chama o verde da esperança, chama o nosso general. O toque da alvorada chamou, é o governador que a gente precisa ter. No dia 3 de outubro, vote na legenda do PRN. Castelo Branco, carioca economista. A imagem de oposição a todos os governantes que os políticos passam para o Rio tem prejudicado imensamente o nosso Estado. A miséria, a violência e o corporativismo só têm beneficiado os outros estados que recebem os investimentos e o progresso. Chega de violência, chega de impunidade. Vamos propor a revisão na Constituição com a implantação da pena de prisão perpétua e de trabalhos forçados em prisões agrícolas e responsabilidade criminal para menores a partir de 12 anos envolvidos em crimes de morte e de crimes hediondos. Chega de violência, pela modernização e reorganização do Rio, pelo voto forte, pela moeda forte. Pense no Rio. No dia 3 de outubro, vote na legenda do PRN. Um dos aspectos onde a desordem administrativa e o descaso dos nossos homens públicos traz sérias consequências à população é o que ocorre no sistema de saúde. A imprensa sempre critica a classe médica e o pessoal da saúde como se eles fossem culpados pela catástrofe que ocorre no sistema. Só erros são apresentados. Ninguém se lembra de elogiar o trabalho da grande maioria dos colegas médicos, enfermeiros e auxiliares de uma unidade que conseguem fazer verdadeiros milagres, trabalhando muitas vezes sem a mínima condição. Os funcionários da saúde, com seus salários miseráveis, vão assistindo atualmente um processo de deterioração de sua atividade profissional. Quem é o culpado? O pessoal queixa seus diretores das unidades. Estes culpam o secretário de saúde. O secretário de saúde põe a culpa no ministro. E o ministro põe a culpa nos médicos. Ninguém é responsável por nada, ninguém assume nada. É uma grande desordem administrativa e, no final das contas, um grande descaso com a população que paga impostos para ter direito, dentre outras coisas, a um atendimento digno. Uma das peças fundamentais para restabelecer a dignidade do nosso sistema de saúde é restabelecer a autoridade, a ordem e a honestidade no âmbito administrativo. O resto é apenas blá 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 de políticos profissionais em época de campanha. Meus amigos, hoje vou falar um pouco de nosso partido. O Partido Republicano Progressista, PRP, tem como origem o PSP, Partido Social Progressista, que nas décadas de 50 e 60 foi uma das grandes siglas nacionais, elegendo governadores, deputados federais e estaduais. E tinha como presidente nacional um dos grandes políticos de nosso país, Adhemar de Barros, o qual exerceu inúmeros cargos de destaque no cenário da política nacional. E como governador de São Paulo, transformou esse estado na maior economia do país. Em 1986, foi fundado o Partido Republicano Progressista, PRP, tendo como presidente nacional o Dr. Adhemar de Barros Filho, empresário paulista e filho do saudoso Adhemar de Barros. Em 1991, teve o seu registro definitivo. O presidente regional do estado do Rio de Janeiro é o Dr. Oswaldo Souza Oliveira. Estamos organizados em 74 municípios e zonas eleitorais. Os princípios fundamentais do nosso partido são democracia, renovação e a ética na política. Venha participar de uma nova geração de políticos. Ligue para nós. Dê um voto de confiança para o Senado Federal, Eliane Cunha, número 442, PRP. Independência é vida, independência é dignidade, independência é respeito pelo cidadão. A independência de uma nação só é possível quando a verdade se afirma. Nosso povo não deixará a mentira prevalecer. O nosso povo não aceita e não merece o governo que tem. No dia 3 de outubro, deu o seu grito de independência. Com Lula presidente, Vittar governador e eu no Senado, o Brasil e o Rio de Janeiro terão governo de verdade. Bota fé. Hoje, dia da pátria, vale lembrar o velho ditado popular que diz que o exemplo vem de cima. E, de fato, uma das missões principais do político, do homem público, é dar o exemplo, bom exemplo, tanto na sua vida privada quanto na sua vida pública.
Agora, essa história de mostrar só o que é bom e esconder o que é ruim é um péssimo exemplo, demolidor da credibilidade das instituições. Verdade e transparência são os nomes da democracia participativa que nós queremos. E viva o Brasil! O Brasil, como afirma Brizola, tem uma imensa dívida com os negros. E eu, como cidadão e político, acrescento, não dá mais para esperar. Chega de desigualdade. O primeiro passo já foi dado, com a Lei K.O. de minha autoria, que pune o racismo como crime. O segundo passo depende de você. Faça agora, 3 de outubro, com o seu voto, o 7 de setembro da nossa cidadania. K.O., senador das mudanças. Como senador, vou lutar pelas crianças do nosso estado. Isso não é só promessa. Sempre que fui eleito para fazer, eu fiz. Jorge Roberto Silveira foi o prefeito que mais construiu escolas e creches em toda a história de Niterói. Mas o trabalho pelas crianças não ficou nisso. Com saneamento básico e medicina preventiva, o índice de mortalidade infantil na cidade caiu para menos da metade. E hoje é um dos índices mais baixos da América Latina. E isto não é só promessa, é uma realização concreta em benefício da população. Sou Jorge Roberto Silveira, candidato a senador pela Força do Povo. Garotinho! Arthur da Távola, o senador. O Senado é a casa que faz a revisão dos projetos da Câmara. Por isso o senador tem que ter preparo. O senador é eleito por 8 anos, por isso precisa ser bem escolhido. Afinal, é ele quem consegue as verbas para o seu estado. Há muito tempo não existe harmonia entre o governo do Rio e o presidente da República. O resultado não foi bom. Nossa chance é agora. Fernando Henrique, Marcelo e eu vamos trabalhar unidos. Para resolver os problemas do Rio, Fernando Henrique, presidente, Marcelo Alencar, governador, Arthur da Távola, senador, o Rio nas mãos certas. Nelson Carneiro, senador. É Nelson Carneiro, e esse voto ninguém vai tirar o Rio inteiro. Tá sabendo em quem votar? É Nelson Carneiro, o brasileiro que a gente já viu lá no Senado, defendendo o Brasil. Mas eu disse que o Rio, o meu Rio de Janeiro, vota em Nelson Carneiro, ele é o nosso senador. Nelson novamente no Senado, vai estar do nosso lado como sempre ficou. É isso aí! Você vai votar em 2 senadores. Dê um dos seus votos a Nelson Carneiro. Eu fui surpreendido semana passada com uma representação de um delegado federal de polícia, o doutor Moreira da Silva, que aliás eu não conheço, com uma representação contra mim, por eu estar defendendo a descriminalização da maconha. Eu fico pasmo. Eu me pergunto e pergunto a vocês, não é mais importante a esse delegado estar prendendo os grandes traficantes de droga, que é sua obrigação, os grandes contrabandistas de armas, que também é a sua obrigação, ao invés de investir contra quem quer defender o usuário da droga, não quer que ele seja tratado como um criminoso comum? Meu caro eleitor, eu hoje vou explicar como é a votação do orçamento no Congresso. O Congresso é composto de Senado e Câmara de Deputados. A votação no Senado e a votação na Comissão de Orçamento e na Câmara de Deputados. E aí tem, na votação, a emenda de plenário. É aqui que eu quero me deter, para mostrar a você que aqui os desonestos entram e roubam dinheiro do povo. Um sábio chinês disse, se a grande cidade for destruída e o interior for preservado, a grande cidade será reconstruída. Se o interior for destruído, a grande cidade não sobreviverá. É porque sem o interior para lhe abastecer, a grande cidade não sobrevive. Por isso, meu irmão do interior, quando a cidade grande lhe pede socorro, como nós estamos lhe pedindo, só você do interior pode nos salvar. E eu estou lhe pedindo o seu voto para o general Newton Cruz, para mim e para os candidatos do PSD. Muito obrigado. Hoje é o dia da independência da nossa pátria, que todos amamos. E a primeira coisa de que devemos tratar como candidato cujo compromisso supremo é com Deus, é de livrá-la
da escravidão da mentira, da escravidão do vício, da escravidão dos embustes, dos enganos que os profissionais da política, às vezes, envenenam a nossa gente para fazê-la sempre escrava de seus apetites e de suas ambições. Aqui estamos para combater isto. '94 Mundial.